Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Vinícius, seja bem-vindo à nossa live de hoje, 17h30. Duas lives num dia. Oi, Cristiano, que bom que você está aqui também. Olha, duas lives hoje, hein? Parabéns para vocês. Oi, Ju, que bom que você está aqui também. Mátia, muito bom ver vocês aqui. Andressa, Souza, que prazer ter todo mundo aqui com a gente. Paula, brigadão. Brigadão pela presença de vocês. Hoje com a gente, para a gente começar a conversar. Oi, Lucas, bem que você falou que estaria aqui, hein? Que bom, obrigada por você estar presente aqui com a gente. Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem, Mila? Como tu tá? Tudo ótimo. Olha, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, você ter participado. Você está, na verdade, estreando aqui comigo um quadro novo, tá? Na Semana de Jurisprudência Tributária do PJT com a Tutoria, onde a gente está querendo trazer justamente um enfoque de carreira, né, Aline? E a Aline, para quem não conhece, ela é uma gaúcha que está vindo aqui, está morando aqui no Rio, está desenvolvendo toda uma atividade profissional numa ponte entre Rio e Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, dois Rio Grande rios, de né? Janeiro e Rio Grande do Sul, Na sua vida. exatamente. E, na verdade, ela é mestre em Direito Tributário, é advogada, é contadora, é professora, tem um Instagram aqui onde ela publica um conteúdo de muita qualidade. E eu achei que ela seria a pessoa perfeita para começar essa live falando de carreira, dando sugestões aí para gente com relação à advocacia. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Aline. Oi, Micaela. Oi, pessoal. É um grande prazer de estar aqui, no Instagram de dois cursos, né? Tão maravilhosos, que é o PJT, a Tutoria Jurídica, ainda mais contigo, né, Micaela? Professora maravilhosa, super graduada, né? Que eu admiro muito, aquela representação feminina dentro do nosso meio tão masculino, para a gente mostrar para todo mundo que pode, né? Então, existe um mercado igual para as mulheres. Então, muito prazer a todos. Bom, pessoal, acho que por que eu acho que a Micaela quis falar comigo e eu acho que onde eu posso contribuir inicialmente, acho que é muito bacana a gente fazer essa primeira live onde a gente fala de negócios, de empreendedorismo, de oportunidades em carreira jurídica. E por que eu chamo carreira jurídica e não advocacia? A Mari ali, porque a carreira jurídica tem um monte de facetas que não necessariamente só o processo judicial. Então, a ideia aqui é justamente tentar fornecer para vocês insights sobre carreiras, tá? Então, o que eu gostaria de abrir, assim, quem quiser fazer perguntas no meio, bota a pergunta no quadradinho, coloca a pergunta aqui, a gente vai respondendo, né? Acho que a Mila concorda comigo que fica muito mais dinâmico se nós pudermos todos conversar, Com né? A certeza. grande dificuldade da internet para nós que somos professores é que quando a gente está num auditório, a gente vê se as pessoas estão gostando, se não estão, para que lado a gente tem que ir. Então, aqui a gente agradece imensamente se vocês puderem participar. Bom, pessoal, para me apresentar quais são as minhas atividades? Então, assim, eu sou advogada, né? Eu comecei no escritório há muito tempo, eu tenho 38, eu comecei ele com 23 anos, então já faz um tempinho, né? Mas, assim, iniciando, para o pessoal que está iniciando, você sempre tem que ter uma análise estratégica de mercado. Então, qual foi a minha análise estratégica de mercado daquele momento? Né? Eu tinha um determinado capital, né? Eu tinha um substrato que eu poderia ficar um tempo investindo naquilo ali. E quem que eu convidei para ser a minha sócia? Claro, no primeiro ano ela não, eu nem convidei. Eu comecei a pegar uns clientes. Eu convidei a pessoa que tinha sido minha chefe num grande escritório. Então, olha a Dani ali, que tinha sido minha chefe num grande escritório. Ela é uma profissional muito mais experiente do que eu, porque não adianta, eu nunca vou suplantar 10 anos de carreira na frente, por mais que eu estude, porque o direito ele vem com um acumular muito grande que a gente adquire depois de um tempo. Perfeito. Então, assim, comecei meu escritório assim, o escritório já tem faz um tempo, a advocacia demora um pouco, né, para todo mundo saber, é normal mesmo. A gente atende sobre a sistemática de advocacia boutique. Então, o que é isso? Também, quando a pessoa é advogado,
Ela opta, ó, vou abrir, vou empreender na advocacia. E não é só para advocacia. Se quiser empreender como professor, como qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa que você tem que focar é o seguinte: quem é meu cliente? Quem eu quero atender? Porque em administração de empresas é muito normal se fazer uma análise estratégica negocial que eu não percebo muitas vezes nos escritórios de advocacia. Então, isso se aplica imensamente. A gente dava um curso lá no Sul, que era de gestão de escritórios de advocacia, onde eu dava o módulo de finanças e tributação da advocacia. O que eu percebia? As pessoas empreendiam, muitas vezes ganhavam muito bem, só que se atrapalhavam na gestão. Por quê? Porque elas não sabiam exatamente quanto custa um advogado contratado, quanto custa o escritório. Existe uma coisa na contabilidade, aqui puxando para a contabilidade, eu misturo muitos conceitos, né, Micaela, porque eu também sou contadora, mas o que eu acho que é importante quando essas duas profissões conversam, e é isso que o advogado tem que saber, que aqui eu acho que o nosso público é basicamente advogados, né? Ele tem que saber conversar com os conceitos. Então, assim, tanto na atuação judicial ou consultiva, porque o advogado tributarista vai precisar sim das informações da contabilidade. E ele tem que saber aonde as informações estão para ele poder discutir, porque senão ele não consegue nem instruir um eventual mandado de segurança, uma ação, instruir tudo errado, daí ele entra com uma medida, tem êxito e na hora de executar não tem os documentos para executar a sentença. Então, para o advogado tributarista, eu considero imprescindível saber onde buscar. E para quem quer empreender, já que a gente está nesse momento falando de empreendimento, é importante conhecer os conceitos mínimos de administração de empresas. Se você quer ter um negócio próprio, eu costumo, vou dar diquinhas minhas, quem não concordar ou quiser perguntar assim, como é que eu faço com a minha rotina? Porque eu tenho um escritório de contabilidade, que eu sou sócia, que começou com meu pai, então o escritório tem mais de 50 anos, nós já fomos um dos maiores escritórios ali de Porto Alegre. Que eu tenho que trabalhar ali fazendo isso, porque é da minha família. Tenho escritório de advocacia e tenho o projeto do tributário atual, que é o que a gente faz aqui, né? Que é essa questão da internet, dos cursos. Eu até fiz uma tentativa de trocar o nome e desistir, volta, é tributário atual mesmo, o pessoal gostou mais. Então, assim, mas vocês têm que dividir o tempo e saibam, se for empreender, destaca pelo menos um meio turno por semana para olhar para as suas empresas. Então, assim, não adianta produzir. Tem que analisar esse cliente que eu estou prospectando. Ele me rende? Ele está pagando os custos? Quanto custa? Qual é o preço do meu tempo? Ah, mas eu sou dona da empresa. Não importa. Então, assim, quanto custa? A precificação, ela é um instrumento contábil que se faz. Eu vou usar termos aqui que eu acho que são desconhecidos para o direito. A gente tem markup multiplicador, quando se faz a precificação de produtos, as precificações de produto também são aplicáveis a serviços. Em contabilidade se tem o que a gente chama de contabilidade de custos, que existem os custos fixos e os custos variáveis. Na hora de vocês precificarem o serviço de vocês têm que fazer um rateio dos custos fixos e variáveis dentro de cada centro de custos de vocês. Se eu estiver falando grego, alguém diz aí que eu dou uma explicadinha de conceitos. Para poder empreender, não importa em qual área. Ah, mas eu quero ser só consultivo. Ok. Você quer ser um advogado só consultivo, eu quero dar consultoria para uma empresa, e uma pergunta muito comum que me aparece lá de diversos executivos. Eu faço uma consultoria para mim ou eu aceito o emprego na multinacional X? Né? Em altos executivos, eles normalmente contratam tributaristas e contadores para dar esse tipo de opinião. Então, o que vocês têm que saber na hora de escolher a carreira? Eu costumo dizer assim, vejam quanto sobra, tá? Porque assim, se é para a gente não ganhar dinheiro,
vamos ficar na praia, eu que adoro jogar vôlei, cada um faz o que gosta, né? Mas não, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito por amor e estudar por amor, mas o objetivo empresarial é o lucro. Então, às vezes, eu já me deparei com momentos de carreira onde eu tinha um faturamento de escritório super grande e eu fui olhar e, para mim, proporcionalmente, aquilo estava sobrando pouco. Porque gastava muito com funcionário, gastava muito com estrutura, gastava muito com uma série de coisas. Então, assim, a contabilidade feita pelo contador de vocês analisada, ela já ajuda. Só que muitas vezes não está tudo contabilizado ali. A gente sabe, né? O pessoal não pega nota de tudo, às vezes não tem e tal. Então, uma diquinha básica para quem quer fazer esse controlezinho de custos estratégico em termos empreendedores. Tá no seu nome, pessoa física, separa uma conta e um cartão de crédito para só usar aquele ali no que tange as suas atividades profissionais. Ali vocês vão ter, ó, as meninas, ali vocês vão ter a noção de quanto que está sobrando ou não, até para avaliar. Vale a pena eu fazer uma parceria com determinado escritório, a Luli entrou, com determinado escritório, vale a pena eu empreender sozinha, é o meu momento, eu tenho clientes, eu tenho faturamento, qual é meu custo, e assim, ponto de equilíbrio também é um termo contábil. Qual é o meu ponto de equilíbrio? O que significa o ponto de equilíbrio? É o equilíbrio entre receitas e despesas para tu ter um ganho mínimo e a partir dali escalonar. E o que acontece com o escalonamento? Isso são gráficos, né? Tem toda uma análise técnica, mas eu estou tentando traduzir. Então, assim, o ponto de equilíbrio é até um determinado ponto que se vai com um determinado custo. Para passar daquilo ali, a curva de custos vai aumentar. E não adianta seguir com o mesmo faturamento, porque daí o que vai ganhar menos é aqui. Então, assim, saibam que tem que sempre aumentar os dois juntos para chegar pelo menos nesse ponto de equilíbrio. Então, essa análise estratégica, desde assim, estou advogando, eu vou oferecer todas as teses para os meus clientes, ou eu vou escolher determinadas teses que eu acho que tem grandes chances de êxito. Isso se aplica principalmente para quem é menor, porque aí ou eu vou apostar em X teses, porque daí eu conheço a tese, eu não preciso estudar mais uma vez e fazer mais uma inicial, porque depois que a gente conhece a tese, começa a advogar sempre nela, fica muito mais fácil fazer recurso, cálculo, pensar em argumentos e coisa. Ou eu vou oferecer tudo? Até que ponto a gente oferecer tudo não impacta em uma perda de lucro? Né? Então, isso é uma visão econômica do direito que a gente tem que ter. Porque não é que eu não saiba, que tu não saiba, que a gente não... Se a gente sentar, a gente sabe tudo, né? É só estudar. Só que quanto custa estudar? Quanto custa a hora da Mila? Esse ponto que você colocou, eu achei fenomenal e eu gostaria de destacar duas situações, tá, Aline, que aconteceram que eu acho que refletem bem essa situação. Você não pode abraçar o mundo com as pernas, né? É o que a Aline está falando, é uma questão de você analisar o custo de oportunidade e o que você consegue efetivamente abranger e ter o retorno dali. Então, o que eu vi? Por exemplo, a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá, Aline? Muita gente pegou essa tese e reproduziu para tudo. Sendo que existem algumas situações, eu vou falar da indústria do petróleo, que é onde eu atuo. O que ocorre? Você tem uma tributação monofásica e você usa um regime especial, que chama-se de RECOP. E no RECOP você tem a alíquota específica. Ou seja, você não trabalha com o conceito do faturamento para você poder dizer que o ICMS está na base. O que aconteceu? O cidadão ouviu que o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional e resolveu vender tese para cliente. E ajuizou a ação. E me intimou para eu informar qual era o preço, o ICMS incluído na venda do combustível, como havia uma monofasia. E aí eu tive que informar que a ação era inviável. Porque nesse caso não tinha ICMS. E, gente, não foi uma. Foram 20 ações. Entendeu? Então, assim, coisa de maluco. Ou seja, o cara vendeu uma coisa que não existe. Porque não estudou. Ouviu o galo cantar. E perdeu tempo, né? Além de se queimar com o cliente.
né? Porque fez uma inicial, fez reunião, fez tudo. Então, né? E por que ele não sabia isso? Porque ele não tem conhecimento contábil. Ele não consegue analisar ali, ele não analisou os números, porque, assim, o que é muito importante, principalmente para nós que somos tributaristas, a gente discute número, a gente discute muitas vezes aplicação de alíquota. Então, né, e que a Elsa está dizendo que é complicado, a gente discute aplicação de alíquota. Então, como é que a gente tem que ver até, afinal, quanto nós estamos discutindo? Né? Porque às vezes a tese é maravilhosa, mas está discutindo 20 mil, porque é uma alíquota tão pequena que o que o advogado tem que fornecer para o seu cliente? Ele tem que fornecer decisões estratégicas. Esse é o né? Eu até estava dando uma olhada na internet hoje, eu achei uma reportagem de um headhunter que ele dizia o seguinte, falava sobre os advogados tributaristas, que realmente só 8% do total dos advogados são tributaristas, e realmente é uma área que tende a remunerar melhor, mas ele disse que era dificílimo de achar profissionais no mercado. Por quê? Eu achei interessante o argumento. Ele diz que principalmente porque os tributaristas se especializam em um único tributo, e é muito difícil de achar um tributarista com uma visão negocial, que consegue dar decisões estratégicas para uma empresa. Então, o pessoal fica discutindo a rebimboca da parafuseta e dizendo assim, eu só entendo de contribuição previdenciária, não sei o quê, eu sou mais de todos nisso. Só que talvez quantos mais de todos nisso tenham isso, e talvez, será que não seja o momento de a gente conseguir conversar com o empresário, né? Deixa eu ver aqui que o conhecimento contábil é importante, é verdade. Então, assim, quando se senta com um empresário para fazer um planejamento tributário ou alguma coisa desse gênero, ele não quer saber das teses do Supremo. Ele quer saber o que vai dar para ele. Eu já fui numa reunião uma vez que um advogado levou uns relatórios de processo. Eu era consultora da empresa e o cara levou 110 páginas impressas. E eu peguei o que eu tinha, eu estava fazendo uma análise estratégica de adesão de refis ou não, né? Eu levei 2 planilhas pintadinhas. Daí a gestora da empresa olhou para mim e disse, tá, e quanto é a redução? Isso se pagar em dia. E ela tá. Daí o cara entregou assim, aqui estão os processos com análise, não sei o quê. E ela olhou assim, tu tá louca que eu vou ler isso? Pegou e jogou fora. Então, assim, o que adianta fazer um trabalho gigantesco se não conseguimos explicar para o empresário que tem pouco tempo como é que funcionam os processos? Qual o ganho? Ele não quer saber se o Supremo está justo ou está injusto. Ele quer saber se é possível, se é provável ou se é improvável que ele ganhe. E a gente tem que, como advogado, estrategista, dizer, provisão, mudou a jurisprudência, vai perder. Ia ganhar até o ano passado, agora vai perder. Ou então, tinha chance, estava ruim, melhorou. Então, de repente, a partir de agora, vamos tentar pedir liminar numa ação dessas, ou deposita em juízo, não deposita. Então, tem uma série de decisões estratégicas que cabe a nós orientar, né? Tanto o contador quanto o advogado tributarista, eles trabalham juntos. Então, os dois vão... Só que, assim, às vezes a gente vê que eles não se conversam. Então, eu acho que, assim, um grandíssimo problema... Às vezes o contador tem resistência com o advogado tem resistência com o contador, né? Então, assim, não... Um não rouba o trabalho do outro, um não faz a coisa do outro. Assim, todo mundo tem que ajudar a empresa, né? Então... São complementares, né? São conhecimentos complementares. E outra, eu acho que isso que você está pontuando é importantíssimo. Inclusive, teve um comentário aqui do Vinícius falando o seguinte, não, normalmente, quando você faz advocacia consultiva, você tem muito essa visão do cliente, né? Aline, agora, eu sou advogada de contencioso há mais de 18 anos. Eu adoro contencioso, meu sangue é contencioso, tá? Mas, assim, eu acho que é fundamental você desenvolver. E eu aprendi, porque eu entrei muito jovem na Petrobras, eu tinha 23 anos. Então, quando eu entrei lá, assim, o pessoal olhava para mim, eu ia participar de reunião,
eu começava a falar, não, porque a jurisprudência do STJ, o cara olhava para minha cara e dizia, Micaela, eu quero entender qual o resultado disso. Aí eu comecei a tomar as pancadas nas 3 primeiras reuniões das quais eu participei, e aí eu comecei a falar, peraí, eu tenho que ter empatia. Empatia é a palavra, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se eu fosse engenheiro, eu ia entender. Ah, não, Eu nem saber. da abusiva? Não, claro que não, entendeu? Então, assim, eu tenho que me colocar na posição do outro, que é o básico da comunicação, né? Depois, quando a gente vai estudar no mestrado e tal, o pessoal começa a falar, não, comunicação. Você tem uma pessoa que emite a mensagem e um receptor. Você tem que falar na linguagem do receptor, senão Exato. a comunicação não se estabelece, né? Então, acho que falta muito ao advogado sair um pouco desse pedestal de falar sempre em termos técnicos, porque com o cliente ele não vai ter que falar, ele tem que estabelecer Não uma comunicação, adianta. né? E outra, ele se colocar no lugar dele como um cara que está fazendo negócio. Porque às vezes é exatamente isso que você colocou. Ah, a pessoa fica pensando, pô, tem uma tese excelente, não sei o que lá, não sei o que lá, mas às vezes para aquela empresa, naquela situação, não é interessante comprar essa briga. Não é interessante aumentar o passivo. Ela pode até pensar em trabalhar em termos de contingência ativa e não passiva. Então, tudo depende da estrutura. E o advogado tem que ser flexível para trazer esse tipo de alternativa e não ficar focado em um caminho só, né? Claro. Não, com certeza, essa questão das as análises estratégicas, e esse profissional no mercado, ele é raro, por incrível que pareça, né? Verdade. Então, a gente, né, tem que apresentar. A questão do consultor, esse viés é importante. Ah, olha uma observação da Daniele, que o viés contábil é importante também para vender as nossas teses, como, por exemplo, um levantamento de crédito. Sim. Vou dar um exemplo, retomando a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu acho que a gente, como advogado, quando a gente se coloca na condição de consultor, tem diversos clientes que começam não, vou fazer tal coisa, vou falar com ela, vou fazer tal coisa, vou falar com ela, porque tem uns, né, eu que ainda tenho esse conhecimento no meio do caminho, eu sou muito chamada para dar opiniões sobre decisões estratégicas e tal. E daí, numa dessas, um empresário, que é meu amigo, me ligou. Eu disse, mas tu já ouviu falar Tu já entrou com a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Ele, mas o que é isso? E não é uma empresa pequena, tá? Só que no Sul a coisa é menor e todo mundo é muito amigo, né? Então, daí ele, mas o que é isso? Eu disse, não, vou te dar um exemplo. Eu disse, quanto fatura? Dele, eu disse, quanto fatura ano passado? Ele, ano passado foi 20 milhões. Eu disse, tá. E quanto tu recolheu de CMS? Eu disse, daí, eu sei que é o seguinte, eu disse, tá, por um cálculo por cima no telefone, eu digo, por cima no telefone, considerando os últimos 5 anos, peguei a calculadora, eu disse, eu acho que essa ação dá para ti uns 900 mil, tu quer entrar? E daí ele, mas o que é isso? Eu disse, é uma tese tributária. E daí eu disse, nós vamos discutir lei em tese, é complicado de eu te explicar, mas dá mais ou menos isso, a grosso modo. Ele, eu quero. E é assim que funciona muitas vezes depois. Claro, isso não vai funcionar quando a pessoa não te conhece, não é, tu já não atende aquela pessoa. Mas assim, se ela já assistiu o curso teu, já te viu falando, já sabe que tu é uma profissional séria, né? A gente deixa um rastro na nossa profissão. Então, né, sabe que não vai inventar, que tem onde te procurar, que tu tem um escritório, tu tá ali, que tu tem bens para executar se fizer besteira. Então, e assim foi vendida uma tese e muitas outras. Por quê? Porque se não apresenta números contábeis e o advogado só sabe dizer os números assim, rapidinho, se tu sabe como é que calcula o imposto. Senão vai dizer, eu vou ver com o contador quanto que dá para levantar. Perdeu o gancho de deixar o empresário com vontade. Então, assim, claro que não vai dizer no centavo, mas vai dizer um mais ou menos. Tem que dizer para ele se é 50 mil, se é 1 milhão. Se disser que é 1 milhão, ele vai te ovar. Ele vai dizer, não, mas quem sabe vamos tomar um café. Né? Então, assim, são essas questões estratégicas que eu acho que são muito importantes para os advogados, né? A gente puxando para o empreendedorismo aqui. Então, para os advogados conseguirem prospectar de uma maneira mais ativa e mais eficiente, né? Até para fazer essa análise de clientes. Tem que ser o mais simples possível. O empresário quer saber do dinheiro e não é só o empresário. É a pessoa física também, né? Então, assim, já aconteceu muitas vezes de me ligarem de noite dizendo assim, Aline, minha mãe tá aqui aos prantos, porque recebeu uma atuação milionária. E daí
tu olha, tá, então me manda. Daí tu olha mais ou menos assim, tu diz, olha, eu acho que tem chance de ganhar alguma coisa. Olha, olhando mais ou menos assim, tem, vai ter que pagar 20% disso, mas não tem o que fazer. Né? Tá, mas já calma. Entendeu? Já consegue dar aquela acalmada inicial, talvez, amanhã vamos ver no escritório. Então, assim, e, gente, acontece muito. Advogado é relacionamento. Ninguém contrata quem não conhece. Então, assim, se você quer empreender, não adianta querer ser ermitão. Né? A gente participa ali, a Dani entrou ali, a gente participa da ABDF, né? O pessoal do GDT, né? Procura se reunir, conversar com as pessoas da mesma profissão. Vai. E essa troca é muito bacana, porque a primeira oportunidade que eu tive de começar esse tipo de troca, e foi onde eu aprendi e peguei muitos clientes em conjunto, eu participava da comissão do jovem advogado da OAB do Rio Grande do Sul, há muitos e muitos anos atrás. Né? E em virtude disso, eu até contei isso numa live da Carol, daí eu coordenava o grupo de estudos, e daí um iniciante começou, e eu sei que, resumindo, num determinado momento, alguém me indicou jogadores de futebol, e eu atendo eles até hoje, que é um excelente cliente. E é raro para a mulher pegar esse tipo de cliente, a minha sócia é uma mulher também, né? Mas foi por acaso, né? Foi do relacionamento, do conversado, do trocar, de muitas vezes me ligarem, me pedirem coisa, eu passar. Então, assim, né? Eu brinco muito porque nas lives eu falo muito do meu pai, mas meu pai sempre foi muito meu coach, ele é empresário a vida inteira. E ele disse, minha filha, por onde tu passares, isso é uma dica que eu acho muito bacana para todo mundo. Deixa um rastro reto, que as pessoas vão saber que o teu rastro é reto. E uma dica de um outro mentor que eu tive, que foi o Dr. Ari Fustenau, que hoje já é falecido, mas ele era dono de uma multinacional e me ensinou muita coisa. Ele diz assim, deixa as pessoas saberem que fazer negócio contigo é bom. Porque isso é uma dica negocial imprescindível. Um negócio que eu fizer contigo, onde eu ganho e tu perde, eu posso até achar que foi o melhor negócio da minha vida, mas não foi, foi o pior, porque tu nunca mais vai negociar comigo. Exatamente. Então, assim, a dica, né, os advogados, eu acho que se a pessoa quebra esse paradigma do ele tem, eu não tenho, a energia da inveja, a energia ruim, essa coisa assim, a gente atrai o que a gente emana, né? Então, tem que. Essa é a minha parte mais espiritual, mais zen, que. Não, mas você está certíssima. Pra quem não sabe. Você está certíssima, porque na verdade, ao fim e ao cabo, ninguém tem sucesso sozinho. Na verdade, a gente chega a atingir o sucesso, atingir a realização, com a ajuda de milhares de pessoas que participaram do nosso caminho. Foi o professor, foi uma amiga, um outro colega que te deu uma dica interessante. Então, assim, e tem mercado para todo mundo. Então, esse negócio de você ficar invejando o outro, para de perder tempo e energia com besteira. Vai correr atrás do seu prejuízo, que existe espaço. Entendeu? Então, assim, a questão é você perder tempo se realmente focando em desenvolver, em trocar. É tão bom, às vezes, você ter uma tese, isso eu faço muito. Eu estou numa equipe com alguns advogados, às vezes eu estou pensando em alguma coisa, eu paro lá, vou falar com os meninos, digo, e aí, o que vocês acham disso? O que eu penso? Começa a trocar ideia, entendeu? E aí vem o outro, pensa em uma outra coisa, pô, excelente, então vamos trabalhar nisso. Então, eu acho assim que a conversa, o diálogo é essencial para a gente poder crescer. Ninguém cresce trancado num quarto com 4 paredes, pensando, achando que vai ser o gênio da lâmpada. Não vai rolar. Exatamente, né? A troca, ela é muito, muito positiva. Acho que virou a tua tela. Virou. A troca ela é muito positiva, na minha opinião. Então, assim, a dica, se envolvam, né? A gente tem, já fica o convite para todo mundo que quiser participar. A gente criou aqui no Rio, tem o grupo das mulheres tributaristas. A gente fazia uma vez por mês um almoço. A minha mãe ali, a minha mãe é a minha mentora acadêmica. E daí a gente faz. E nesses encontros, pô, foi muito legal às vezes que a gente conseguiu almoçar, porque desde assim, como lidar com o assédio no ambiente de trabalho, coisas que a gente não vai falar na internet, mas às vezes no almoço se pergunta, né? Como lidar com assédio de cliente? Acontece isso contigo também? Como lidar com assédio de um determinado servidor público, né? Então, como é que a gente vai fazer? Troca dica, fala, tira as angústias. Então, né, isso acho que é
Então, outra coisa, não sei se quer falar dessa do empreendedorismo, eu acho que é bacana também a gente falar aqui para o pessoal, já que tem a abordagem da contabilidade, o que tu acha, Mila, de eu começar a falar para o pessoal coisas que eu acho importante, assim, pelo menos o pessoal dar uma olhada em termos de contabilidade. O que tu acha? Acho ótimo. Inclusive, o Lucas perguntou, Aline, se teria indicação de algum curso sobre escrituração contábil. Assim, a escrituração contábil para fazer, tá? Ela é feita através do método de partidas dobradas. O que é isso? São débitos e créditos, tá? Onde ativo igual a passivo menos o patrimônio, né? E o patrimônio, mais o patrimônio líquido. Então, eu não vejo até que ponto para um advogado seja estratégico gastar seu tempo fazendo um curso sobre como fazer o balanço. Mas eu vejo sim muita importância em fazer um curso sobre como interpretar o balanço. Então, assim, porque é dificílimo. Não tem. Primeiro que o advogado não tem habilitação para assinar. Então, se não tiver um CRC, não pode assinar a escrituração contábil. Né? Então, até aí não pode nem vender isso. Olha o Tadeu ali, maravilhoso. Da equipe do Felipe, meu amigo também. Então, só que o que acontece? No momento que se chega num cliente, vocês vão ter que, pelo menos, pedir os livros, se vai fazer uma análise estrutural. Então, assim, começar assim, gente, o que é um balanço? Um balanço contábil é uma foto da situação financeira da empresa. Eu vou tentar traduzir nos termos mais. Oh, o Gustavo da O Grama Gustavo está aí também. foi meu Um monte de... maravilhoso professor da UERJ, né? Verdade. Participou da minha banca de mestrado, pessoa gentilíssima, Muito muito, querido. né, que eu admiro muito, um produtor de um intelecto maravilhoso ali, muito conteúdo bacana. Ali, melhor dizendo, o Lucas falou, um curso que capacite a analisar os demonstrativos. Então, eu acho assim, é importante que se consiga analisar o balanço. Por exemplo, o que é o ativo? O ativo, a grosso modo, gente, eu não estou usando termos técnicos, tá? Eu até vou fazer a propaganda aqui, que eu já estou gravando, tá? Eu tenho um Instagram que é o do Tributário Atual, e eu já prometi para o pessoal da UERJ muitas vezes fazer um curso de contabilidade para advogados. Ele está sendo gravado, né, no home office, então em breve ele vai sair. Sigam lá o @tributário atual. Então, o que seria o ativo? O ativo é a parte positiva. O que é de bacana que tem na empresa? Então, tem carro, tem conta bancária, as coisas boas, né? O passivo, a grosso modo, o que é ruim? Tá devendo imposto, tá devendo para banco, tá devendo para quem? E o que é o patrimônio líquido? É onde se faz a análise do lucro. Por quê? Porque nem tudo que transita pelo ativo e pelo passivo implica em lucro para a empresa. Então, a análise do patrimônio líquido, quando se tem partidas dobradas, se faz o lançamento invertido e daí se consegue chegar nesse ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Né? Onde é que se vê o patrimônio líquido do balanço, né? No final. Então, e como é que se apuram os lucros? Daí, eu quero saber se tem o lucro ou não, vou ver o balanço. Tá ali, aparece só uma rubricazinha. Rubrica é o nome das contas contábeis. Então, parece ali, a empresa deu lucro. Deu lucro de 2 milhões. Então, tá, mas de onde? Cadê o lucro? De onde é que ele saiu? Então, aí se vai na demonstração do resultado do exercício, que também tem que saber o que é. Gente, DRE, tá? Ali vai se ter as receitas, ali se vai ter as despesas, daí aí vai conseguir ver por exemplo, assim, o que é receita financeira, o que é receita sobre o faturamento e por que isso é importante? Porque determinadas teses tributárias, por exemplo, a gente discute que só incide sobre o faturamento da empresa, excluindo as receitas financeiras. E dependendo do montante que tem de dinheiro aplicado, isso é um valor muito grande. Outro exemplo que é para os advogados analisarem. Vamos discutir INCRA, que está em voga agora, tá?
Vale a pena eu entrar com o INCRA? O INCRA é 2%. Então, assim, tem que fazer no mínimo uma conta, a grosso modo, que a gente ali no escritório tem, pelo menos tem que ter uma folha de uns 200 mil. Porque é o seguinte, é a folha vezes 2%, né, vezes 12 meses, vezes 5 anos. Então, assim, vocês com um balanço, vocês conseguem, pelo menos, sabendo de onde tirar a informação. Ai, que bom que estão me entendendo. Eu tento traduzir, porque a gente tenta traduzir para os clientes. Obrigada, Juliana. A ideia é desmistificar essa coisa de tributação. Então, eu acho que não cabe mais no dia de hoje, nos dias de hoje, ser tão formal. O nosso cliente não aceita isso. Eu tenho clientes e amigos que estão milionários de camiseta. Entende? Então, porque eles são empresas de internet, eles estão. Eu tenho um parente que é CEO de empresa da Singapura, que está aqui. Então, assim, e trabalha de camiseta, trabalhou a vida inteira em multinacional de terno, está adorando trabalhar de camiseta. Veio aqui para o Rio, comprou na Oscar em promoção ali, que um amigo nosso é CEO da Oscar. E daí eu disse, mas para que toda camiseta? Ele é porque agora eu trabalho de camiseta. Então, assim, até que ponto, acho que não existe mais nos dias de hoje aquele, ai, doutora Aline, doutora Micaela, Vossa Excelência, não sei o quê, papá. E daí o cliente vai te achar um chato e vai pegar um outro advogado que fala a língua dele que diz, ó, vai ligar para ele e vai dizer, porque essas pessoas têm empresas que faturam bem, tá? Existem as mega multinacionais, mas existem milhões de startups que são 95% das empresas do Brasil. Tem uma Petrobras, tem uma, né? Então, assim, tem uma Coca-Cola, tem uma Emissoras Globo. Cada um desses vai ter um escritório de advocacia. Ó, o Fábio, estou invadindo o PJT de vocês. Então, quando se faz uma análise estratégica, tem que saber que se você quer chegar nesse tipo de cliente, você tem que sim falar a língua dele, né? Então, e daí falando a língua dele, resumindo, pede o documento, se pediu muita coisa, ele não vai entender, ele não vai mandar, e daí você não vai conseguir prospectar. Eu trabalho bastante também com a indústria da moda e artista e tal. Então, assim, é muito complicado conseguir documentos desse pessoal, mas eles faturam muito bem. Né? O pessoal da classe artística tem uma dificuldade um pouco maior. Então, assim, diz, ó, pega um que tá escrito não sei o que lá em cima, 10 manda para esse aí. Então, assim, e daí você vai entrar. Por quê? Porque tu tá falando a linguagem do teu cliente. Ele quer ganhar ação, a gente quer ganhar ação. Então, só que a gente tem que conseguir traduzir esse juridiquês xarope que está impregnado na nossa cultura. Então, né, e as pessoas não gostam de tributário, não gostam de pagar imposto. A Dani tem um livro maravilhoso, né, sobre psicologia e neurodireito, a doutora Daniele Azus, para quem não segue ela. A Daniele Souza é Azus, Daniele, o Insta dela. Então, assim, por que eu li o livro? Porque a gente tem que saber o sentimento que eu estou falando quando a gente aborda coisas que eles não gostam. Então, a gente tem que ser rápido. Sabe quando criança vai trocar roupa? Se tu distrai ela, tem que ser rápido, senão eles vão embora. Então, eu acho que, assim, então, no balanço e no DRE, vocês conseguem muitas informações onde as teses são aplicadas, tá? Já vi muito advogado tributarista olhar para mim, empurrar e dizer assim, esses aqui eu não entendo, vê tu aí. Tá, eu vejo. Só que tu tá perdendo e não aprender, né? Então, a gente pode ver e daí em 2 minutos eu faço umas bolinhas e digo aqui, aqui, aqui. Então, é importante que o advogado saiba ver o que ele vai atacar dentro do balanço. Então, todos os impostos ali, é obrigatório. Então, né, não existe não estar, tá ali o quanto foi recolhido. E, inclusive, assim, não sabe bem o que tá naquela rubrica, tá? Tem a possibilidade, existe um livro contábil que todo contador consegue, ele faz, né? Hoje em dia faz em PDF, e você pode pedir que se chama o livro Razão. O que é o livro Razão? Você pega aquela continha, eu quero discutir INCRA, sei lá, né? Que é um do sistema S. Então tá, só que ali só aparece ali contribuições do sistema S. Daí tu vai pedir, pode abrir para mim o Razão só daquela conta,
Daí você vai abrir o razão daquela conta, vai ter ali o dia que a pessoa pagou, o valor exato que ela pagou por mês, porque para fazer o cálculo estimado você vai ter que ter o por mês. Né? A data para catar as guias para juntar na inicial vai ser bem mais fácil. Então, assim, por que essa importância da contabilidade? Eu acho que principalmente para atalhar, para facilitar o nosso trabalho, para a gente saber onde a gente tem que buscar as coisas. Então, daí esse é o livro Razão. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu anotei várias coisas de ideias, né? A gente daqui a pouco vai ficar sem tempo, mas assim, substituição tributária. Tem que, no mínimo, saber um pouquinho como é que calcula, como é que aplica o MVA. Então, o que é MVA? Porque o contador vai dizer, não, é que esse aí tem um MVA tal. Então, assim, MVA é margem de valor agregado. O que é isso a grosso modo? Se eu sou um substituto tributário, na hora de eu vender, é o meu valor, aplico o ICMS sobre o meu valor. Depois aplico o MVA, ou seja, um percentualzinho que a Fazenda Estadual estima, conforme o NCM da tua mercadoria, que tu também tem que aplicar naquilo. Por quê? Porque substituição tributária é pagar em toda a cadeia. E por que eu tenho que saber isso, Aline? Porque aí também existe uma oportunidade para os advogados. Se a gente comprova que a margem de valor agregado, ou seja, o valor estimado final de venda, é muito maior do que o valor estipulado, é muito menor do que o valor estipulado na margem, pode-se sim pedir restituição, inclusive administrativamente. Então, ai, olha, agora que eu vi que eu tô sem. Tá ruim o fone, eu vi que eu tô sem o. Não, tá ótimo, a gente tá te ouvindo. Que eu acho que fica ouvindo melhor. Tá perfeito. Alô, tá? Ah, então, bom, então vou deixar que não tá. Esqueci. O... Então, assim, eu acho que isso é um conceito contábil que também precisa saber. Outra coisa que eu tô dando diquinhas tentando aliar com as teses tributárias, né? Enquanto der tempo. Vai anotando aí, pessoal. Vai anotando aí as dicas que você tem que estudar. Grátis. Pelo amor de Deus. Olha, porque eu já tive advogado da minha equipe que eu tive que tirar, porque simplesmente a criatura não queria olhar. DRE. Então, discussão de compensação tributária, que você tem que olhar, documento contábil, para você poder mostrar como é que o crédito foi. Não dá, gente. Para ser advogado tributário, a gente tem que fazer isso. Então, anota as dicas. Tem que gostar de um pouquinho de números, né? Tem, se não não tem gosta, jeito. vai para outra área. Quem não gosta de dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço a você. A gente trabalha com dinheiro. Então, pelo amor de Deus, a pessoa me dizer que não gosta de saber qual é o caminho do dinheiro, não dá. Não tem condições. Né? Né? Exatamente. Então, assim, tem que... Né? Eu tava também... Eu vou descobrindo que, às vezes, que as pessoas não sabem uma coisa ou outra, porque tem muita gente que não diz quando a gente tá falando e diz, não entendi nada que tu falou. Tem gente que diz, isso é maravilhoso para nós, mas às vezes eles não dizem. Caderno na mão, que legal. Então, por exemplo, de FAO. Esses dias eu estava num aniversário e tinha uma contadora falando que também trabalhava em óleo e gás. E daí ela falou, daí eu falei, eu sou advogada tributarista lá, eu tenho uma dificuldade, porque às vezes eles não entendem, eu não entendo, e não sei o quê. E esses dias um tributarista me disse, mas que raio é esse tanto desse de FAO que tu diz? Eu disse, gente, diferencial de alíquota, só que o apelido é de FAO. Né? Então, assim, quando se vende ICMS de um estado para o outro, para consumidor final, tem que pagar um diferencial de alíquota. Isso já teve uma emenda constitucional que determinou a transição. Então, quando se está fazendo a consultoria, é imprescindível que todo mundo conheça pelo menos os termos, né? Então, como é que funciona a sistemática de cobrança? Eu peguei agora no escritório uma defesa de... Sabe quando todo mundo faz tudo errado? Era uma empresa de São Paulo que vendeu para uma empresa carioca que mandou entregar em Pernambuco. E daí, quando mandou entregar em Pernambuco, botou no nome da transportadora. A coitada da transportadora foi multada, sendo que era só para entregar para usar e devolver para o Rio de Janeiro. Eu sei que não tinha nada certo nas notas, eu nunca tinha visto tanta coisa errada. Então, assim, quando a empresa é mal instruída ou não instruída, aí também daí tinham recolhido o diferencial de alíquota para o Rio de Janeiro, que é discutível se é de Pernambuco ou se é do Rio de Janeiro.
tinham recolhido 80% para São Paulo e 20% para o Rio de Janeiro, sendo que já está aplicável 100% para Pernambuco. Assim, eu nunca vi errar em tanta coisa. Então, quando se planeja uma operação, isso acarreta multas, né? Acho que, então, quando se planeja uma operação, é imprescindível que se saiba, ah, não gosto. Tudo bem, não gosta, mas tu tem que dizer para o teu cliente, pelo menos assim, para contra quem que ele vai emitir a nota, qual é o... Né, conhecer quais são, pelo menos, os CFOPs mais básicos, que é o CFOP, é o códigozinho que vai na nota fiscal. Por quê? Porque daqui a pouco tá analisando nota de, sei lá, nota de brinde, né? Isso aí não entra na base. Então, né, são várias. Então, tem que conhecer um pouquinho de como é que emite nota, como é que funciona. Não, vocês não vão emitir nota. Mas entra lá no coisa da nota eletrônica, vê como é que é o layout, entende? Só para pelo menos ter ideias para discussão. Acho que isso é bacana também. Seja curioso. O lema é: seja curioso. Vá fofocar, saiba de onde vem a informação. Exatamente. E quando, né, eu acho que nesse caso aparecem muitos erros na escrituração, muitos erros, muitos e muitos e muitos erros na escrituração fiscal. E daí, ontem eu até fiz uma live, vai estar disponível no meu canal do YouTube, ali com a... Eles estão me mandando hoje de noite, eu acho que eu já coloco. Eu estou procurando no YouTube organizar todas essas lives direitinho, no YouTube do Tributário Atual, para o pessoal ter acesso. Mas a gente estava falando sobre processo administrativo fiscal. Então, no processo, por exemplo, administrativo fiscal, é imprescindível essa parte material, né? Que a gente apresente as declarações contábeis certas. E não adianta juntar 500 mil coisas que o fiscal não vai olhar. Não entende? É a mesma coisa que para a gente. Se alguém vem numa loja para nós e nos entrega 200 roupas, eu sou a primeira, vou embora. Eu nem entro em loja que tem muita coisa na arara. Detesto. Eu quero que me tragam 5. Eu digo, eu quero mais ou menos isso. Me traz 5, eu pego e vou embora. Então, é mais ou menos assim que quem está com pressa age. Então, quem está com pressa, tendo que... Ai, que legal, Márcia, obrigada. Aqui para dizer que eu tô clara, né? Então, assim, quando a gente tem que deixar o mais mastigado possível para fiscalização. A gente só consegue deixar mastigado se a gente sabe fazer, né? Pelo menos sabe olhar onde é que está. Eu já evitei muita autuação de a empresa dizer, não, eu vou lá e entrego. Eu disse, não, eu entrego. Eu vou entregar. Porque daí eu vou entregar e vou mostrar para o fiscal e vou dizer, ó, tá aqui, tá vendo por que não? E às vezes a gente não consegue nem autuar. Melhor coisa isso que você falou, gente. Eu já participei várias vezes, problemas de mercadoria presa em aduana, que o pessoal contrata, às vezes, pessoa para poder fazer intermediação, etc. Não estava dando certo. Eu cansei disso. Agora, eu sempre digo, tem algum problema? Chama lá que eu vou conversar. Fui lá, conversei, mostrei para o cara falou, não, o intermediário que tinha sido contratado não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Cheguei lá, em 1 minuto resolvi o problema, saiu, a mercadoria foi desembaraçada, problema nenhum. Então, às vezes, esse negócio de você ir lá, resolver, conversar, entender qual é o problema, pô, vai ser muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Então, achei que essa dica aí é sensacional. Agora, eu tenho que avisar uma coisa, Aline, que a gente, infelizmente, vai ter que acabar no live aqui. Tá? Senão a gente não consegue salvar. Não conseguimos salvar. Então, gente, olha, Aline, muito obrigada pela tua participação. Todo mundo aqui tá amando as dicas. Gente, tem mais dica no Instagram da Aline. Então, trate de seguir ela agora. Instagram Tributário Atual. Voltou para o nome normal. Exatamente. Segue lá, porque vocês vão ter essas dicas. Ela sempre está postando coisa de contábil. A Dani falou, voto em que ela faça o curso de contabilidade. Ela vai fazer, então fique ligado que ela vai fazer um curso. Meu marido está editando. A gente está montando um estúdio em casa. Vai sair no forno. Mônica, você pegou no final, mas vai estar gravado no GTV. Fica tranquila, tá? Então, pessoal, beijo grande. Aline, beijo. Muito obrigada pela tua participação, pelas tuas dicas. Foi fantástico começar essa série nova de lives aí com você. E eu acho que todo mundo aproveitou muito. Tá gravado no IGTV. Até a próxima. Beijão. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. E obrigada, Mila. Tu é maravilhosa. Parabéns pelo teu trabalho incrível aqui no Insta. Obrigada pelas participações, pessoal. Qualquer coisa, podem me mandar perguntas inbox ali no Tributário Atual que eu respondo para todos vocês. Grande beijo. Obrigada, Gustavo. Tchau, tchau. Beijo.